tudo bem? Sou Delande Castro. Meus queridos, o Banco Central não quis abaixar a taxa de juros Selic, essa taxa que é tão pesada para o nosso país. Lembre-se que o governo paga bilhões em juros devido a essa alta taxa de juros aqui da nossa velha e boa Selic. Mas eu quero chamar a atenção porque fazia tempos que eu não criticava Campos Neto. Olha, porque eu sou da área econômica, então tenho toda a liberdade de falar sobre essa observação que eu venho prestando atenção do posicionamento de Roberto Campos Neto. Veja bem, meus amigos, a autonomia do Banco Central já era uma coisa maléfica bem antes disso acontecer, e quem já alertava para isso era o saudoso Dr. Enéas Carneiro. Veja aqui o vídeo. No momento exato em que o Banco Central for independente, uma vez que é ele que dita a política creditícia do país, no momento em que ele for independente, não é necessário mais haver eleição para presidente da República. Basta eleger o presidente do Banco Central. Voltando aqui para nós, meus queridos, eu sei que de fato o Roberto Campos Neto aqui ele não está interessado em ajudar a economia brasileira. Não está. Veja que por unanimidade todos do Conselho decidiram manter essa alta taxa de juros, bem acima de 2 dígitos. Então, no meu ponto de vista, nós já temos aqui que Roberto Campos Neto já tem um lado. E o que o presidente Lula falou foi se antecipando daquilo que já estava sendo confirmado, que eles iam manter a taxa Selic, não ia reduzir. E aí muitos, principalmente editoriais aqui em jornais econômicos, saíram dizendo que por causa das falas do presidente Lula, o Roberto Campos Neto, menino mimado, não quis abaixar a taxa de juros Selic. Ora, meus queridos, sabemos muito bem que isso aqui é uma inverdade. O Roberto Campos Neto, ele está muito presente nos eventos bolsonaristas. Já tem lado e auto se convidou para ser ministro da Economia. Quem sabe, de um futuro governo Tarcísio de Freitas, eu acho difícil ele ganhar. Bom, mas o Roberto Campos Neto não perdeu time, correu para colocar o seu nome à disposição. Veja bem que tem um trabalho aqui bolsonarista tentando destruir a economia. Vocês acham de fato que o presidente Lula, com a experiência que tem, 3 eleições, conseguiu eleger 2 vezes a sua sucessora, não ia conhecer não só o campo político, mas também tendo a noção do campo econômico? É claro que sim, mas para a extrema-direita, aonde o bolsonarismo faz parte, é preciso que a economia esteja ruim para que poder justificar a saída do presidente Lula. Lembre-se do que aconteceu com a Dilma Rousseff, aquele impeachment sem pé e sem cabeça por causa de pedaladas fiscais, mesmas pedaladas fiscais que o Bolsonaro e o Michel Temer fizeram, mas depois da Dilma, pedaladas fiscais não é mais motivo de quê? De impeachment. Então o Roberto Campos Neto e os conselheiros que não foram indicados por Lula, mas sim por Bolsonaro, realmente trabalham contra o nosso país. Essa taxa de juros que é bem elevada, de fato prejudica todo o crescimento econômico, principalmente investimentos na área do agronegócio, da indústria e do comércio. Fica difícil de fato realmente a gente ter uma visão com este presidente, que vamos ter que aguentar até o final do ano, um crescimento contínuo dentro das variáveis internas e variáveis externas, que cada vez mais mostram um certo equilíbrio e uma estabilidade. Não vejo razões de manter taxas de juros tão elevadas, podendo reduzir, sabendo bem que o Campos Neto, que é responsável pela política creditícia no nosso país, algo que o nosso querido saudoso Dr. Enéas Carneiro já falava. Se você o dia dá autonomia para o presidente do Banco Central, não precisa mais eleger presidente da República. Foi um grave erro que o Senado fez, principalmente dentro do governo do Bolsonaro. Agora a gente tem que aguentar Roberto Campos Neto com as suas maluquices e também de forma bem mimada a vontade de manter uma taxa de juros dessa tão agressiva, sem querer conversar com o próprio governo, está mais presente em palestras e em eventos bolsonaristas do que de também se preocupar com a economia do nosso país. A autonomia do Banco do Brasil realmente, de fato, está prejudicando a nossa economia. Não há autonomia aqui por parte do Roberto Campos Neto. Há sim aqui um projeto de poder político em cima do bolsonarismo. E não se engane, Roberto Campos Neto é peça fundamental para esse xadrez, aonde o bolsonarismo tenta regressar ao poder, independente se será com a figura de Bolsonaro ou com Tarcísio de Freitas. Mas os interlocutores, os articuladores e organizadores deste movimento já estão se articulando em cima da nossa economia para querer prejudicar. E não caia nas falácias dos editoriais econômicos. Afinal de contas, nenhum jornalista é formado em economia. Tem que ser economista para poder falar sobre esses casos. Está aqui eu falando para vocês que as falas do presidente Lula não impactou a decisão de Roberto Campos Neto e também do Conselho. Já havia uma decisão e o presidente Lula se antecipou para informar os brasileiros que o Roberto Campos Neto não quer abaixar a taxa de juros e joga contra o nosso país. Eu me despeço por aqui. Qualquer informação sobre esse caso,
eu trago para vocês. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Gostaram das informações que o vídeo trouxe? Se vocês gostam e admiram o nosso trabalho, a gente conta muito com o apoio de vocês. Aqui embaixo está o número do Pix. Qualquer valor para que a gente possa sempre estar aqui trabalhando e trazendo as informações contra as fake news bolsonaristas. Valeu, pessoal!